Boa tarde, amigos. Está começando agora o Elton Pimenta Entrevista desta quinta-feira, 7 de maio de 2020. E hoje, uma entrevista que eu estava aguardando com muita expectativa. Por quê? Primeiro, que é uma cidade que eu adoro, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, pujante, e que vive nesse momento o mesmo problema que uma cidade pequena sofre. Lá está o presidente da Federação Nacional de Prefeitos, que é o prefeito da cidade de Campinas, Jonas Donizete. E com o prefeito campineiro e todos juntos faremos o programa desta tarde. Prefeito Jonas, boa tarde, obrigado pela atenção, prefeito. Boa tarde, Elton. Eu é que agradeço. Na verdade, se você gosta de Campinas, Campinas também tem um carinho, uma lembrança muito boa do tempo que você aqui morou, dos amigos que fez e que deixou muitas saudades. E é um prazer poder participar do seu programa via internet, que certamente deve estar sendo tão assistido quanto era na TV aberta. Muito bem, prefeito. Hoje eu prometo que eu não vou chorar, porque o último programa que nós fizemos em Campinas foi uma choradeira tremenda no estúdio aí da TVB. Bom, prefeito, o assunto não podia ser outro. Eu tenho acompanhado o senhor aqui à distância, nas videoconferências, inclusive uma internacional, pessoal da Espanha, da Itália, de Portugal, e continuamos com a mesma dúvida. Estamos no pico, não estamos? Quando começou, quando chegou isso para o senhor? Que atitudes o senhor tomou logo no princípio? E como é que está a situação hoje? Um balanço geral. Vamos lá então, Elton. Eu tenho um secretário de saúde, que é o Dr. Carmo, que é muito experiente. Ele foi inclusive já secretário de Estado. Ele enfrentou a epidemia de meningite, enfrentou também, pegou a parte da AIDS da década de 80, epidemia de cólera. Então é uma pessoa experimentada. O Dr. Carmo tem dito o seguinte, que a gente está tendo muitas fórmulas matemáticas da medicina, mas já há um bom tempo que a gente ouve aqui em Campinas, olha, nas próximas 2 semanas é o pico, nas próximas 2 semanas é o pico. A verdade é que ontem, conversando com a doutora Maria Ney, que é uma espanhola, ela mora na Suíça e é diretora do Departamento de Saúde da OMS. Ela usou uma frase que, para mim, resume. Essa doença é uma doença traiçoeira. Ela pode parecer que está tudo bem e, de repente, em pouco tempo, ela começa uma escala geométrica exponencial que vai aumentando os casos. Então, é aquela coisa, é você se preparar para o pior, né? Se não vier o pior, melhor. Mas se vier, a cidade está preparada. Foi isso que a gente fez aqui. Eu acho que tem uma coisa que me ajudou aqui em Campinas, Elton. Eu antecipei ao governador nas medidas que foram tomadas. O governador decretou a quarentena dia 24. Nós tínhamos aqui um derby no dia 16 de março. E eu, naquele momento, eu já proibi a torcida. Porque eu recebi a informação que um jogo que teve na cidade de Bérgamo, que lá tem o Atalanta, né, que está disputando a Champions League, o jogo talvez tenha sido o grande fator de propagação da doença. Então, eu deixei fazer o jogo, mas com portões fechados. E aí eu, naquele final de semana também, proibi toda aglomeração. Proibi a corrida da Lua, proibi várias apresentações artísticas. Então, foi apenas 1 semana antes. Porém, hoje Campinas, ela tem números. Nós estamos com 449 casos confirmados e, infelizmente, com 25 óbitos. Mas nós estamos, por exemplo, com 43 pessoas internadas e 25 em observação em casa. Isso, pelo que o Brasil está vivendo, nós podemos dizer, eu nunca falo que é uma situação tranquila, mas é uma situação administrável.
Agora, prefeito, o Supremo Tribunal decidiu que as atitudes deveriam ser tomadas pelos estados e municípios. Eu não ouvi em nenhum momento dizer que os estados é que têm o poder de decidir sobre os municípios também. E o que está acontecendo hoje, entrevistei esses dias o secretário de Saúde de Batatais, que é uma cidade aqui perto de Ribeirão, que não fechou o comércio. Quando veio a pandemia e começou a alastrar, eles tomaram as atitudes que outros prefeitos também tomaram com a flexibilização. Jaboticabal fez a mesma coisa, só que o Ministério Público mandou fechar e o prefeito teve que fechar. Afinal de contas, o senhor é presidente da Federação Nacional de Prefeitos. Quem é que decide o que vai fazer o município? É o próprio município ou é o Estado? Elton, essa sua pergunta é a dúvida que está na população, na cabeça das pessoas. O Supremo decidiu que governadores e prefeitos podem tomar medidas restritivas, né? Só que agora a gente está vivendo uma situação no estado de São Paulo em que o comitê criado pelo governador João Dória, comitê competente, eu reconheço a valentia e o pulso firme que o governador tem conduzido essa questão difícil, mas o que eu tenho pedido para ele é que justamente seja respeitada essa autonomia municipal, com responsabilidade, fazendo as coisas corretamente, com aval da vigilância sanitária, mas que cada cidade possa decidir de acordo com a sua realidade. Porque São Paulo, Elton, é maior do que muitos países da Europa. Então, ainda ontem, na conversa que eu tive com o prefeito de Coimbra, lá de Portugal, ele falou que cada região estava sendo olhada de acordo com as suas necessidades. Agora, o que eu tenho aconselhado os prefeitos? Eu acho que o Brasil já está vivendo tanta briga, tanta dificuldade. Eu tenho apontado o caminho do diálogo, para a população também não ficar mais confusa ainda. Então, apoiar as atitudes do governador. Eu acho que nós não podemos, nesse momento, criar disputas jurídicas. Isso só complicaria as coisas. Mas tentar sensibilizá-lo é o que eu fiz. Ontem até teve um pequeno entrevero, né? Às vezes puxa uma palavra que a gente fala fora do contexto, justamente para dar um destaque maior, mas eu acabei conversando com o governador à noite, esclarecemos aí os nossos pontos de vista, e o governador concorda comigo nessa questão da autonomia. Então eu estou muito esperançoso amanhã no pronunciamento que ele vai fazer, embasado nas resoluções do Comitê Covid estadual, que possa ter essa flexibilização. Estou mais esperançoso para cidades um pouco mais distantes de São Paulo. Agora, ainda estou na expectativa sobre Campinas, né? O ABC, eu acho que é um caso à parte, porque o ABC, o que separa as cidades lá de São Paulo são ruas. Campinas não. Campinas não é tão longe de São Paulo quanto Ribeirão, por exemplo, mas nós temos 100 quilômetros de estrada aí que nos separa. E agora, com essa parte do Covid, as pessoas não estão com a vida normal que tinham antes, indo para São Paulo a toda hora. As próprias pessoas estão fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. O que dá para fazer pela internet está sendo feito. Então, a expectativa é que talvez amanhã o governador possa seguir aí aquilo que nós defendemos, que é a autonomia municipal. Prefeito Jonas, se for autorizado uma flexibilização em Campinas, como é que o senhor trabalharia com isso? O que seria aberto, de que maneira seria aberto? Porque o senhor está aí como prefeito, e eu sei que todos estão passando, é uma luta de braço. Porque o comércio quer abrir, senão vai todo mundo quebrar. Do outro lado tem a parte de saúde, que eu também considero mais importante nesse momento. Mas o que o senhor faria de início, prefeito? Elton, na verdade a gente fez um plano, esse plano foi feito pela Vigilância Sanitária, com o aval da Secretaria de Saúde, e nós criamos 3 etapas. E a população praticamente já tem domínio desse plano.
sabe o que vai abrir agora, o que vai demorar mais um pouco, o que vai ser aberto só lá na frente. O que preocupa mais, Elton, são as aglomerações. Vou dar um exemplo: shows, eventos, casas noturnas, tudo isso vai ficar por fim da fila. Agora, nessa primeira etapa, nós vamos elaborar aqui, vamos permitir funcionamento de estabelecimentos, escritórios de contabilidade, de administração, de advocacia, colocamos também academias de ginástica, restaurante com 30% da capacidade e o comércio também com 30% da sua capacidade. Mas tudo com regras, principalmente as regras de higiene, distanciamento, a limpeza das mãos, o uso de máscara, que aliás a população está aderindo bastante, né? Ainda não é 100%, mas hoje eu rodei muito a cidade e percebi que está tendo uma adesão significativa. E aí, depois dessa primeira etapa, a gente vai fazer uma avaliação de 15 dias. O pessoal aqui tem divulgado assim, primeira etapa, depois 15 dias a segunda etapa. Não é isso que eu falei. O que eu falei primeira etapa, a gente avalia 15 dias. Pode ser que a gente avalie positivamente e fala, não, vamos agora reabrir a segunda etapa, que aí permitiria os restaurantes 50%, pegaria também outras. Na segunda etapa estão os shoppings. Esse, por exemplo, foi um erro que foi cometido por Blumenau. O shopping, a característica do shopping, o nome já fala, é um centro de compras. Então, ele é um lugar de aglomeração de pessoas. É um lugar onde muita gente vai. E lá foi aberto logo de cara os shoppings. Nós não vamos fazer isso. O shopping aqui em Campinas já sabe que na primeira etapa ele não abrirá. Aí, se for tudo bem na primeira etapa, está programado também com regras, aí é com 50% de funcionamento. Prefeito, mas como é que o senhor vai saber que tem 50%? Os shoppings todos têm estacionamento e a maioria das pessoas vão de carro. Então, se o estacionamento cabe 2.000 carros, quando completar 1.000, fecha, não entra mais ninguém. Então, são regras, são normas que, se a gente seguir, se a população nos ajudar, a gente pode fazer, como o Dr. Carmo tem falado, essa travessia. E eu gosto dessa palavra porque travessia, pessoal aí que já morou no interior, nadou em rio, se você vai atravessar o rio, a correnteza é muito grande, você volta para trás, né? Você fala, vou voltar para a margem aqui. Correto. Então, é isso que a gente vai fazer. Se a gente entrar, a correnteza ficar muito forte, a gente vai recuar também. Prefeito Jonas, aqui, cidade vizinha aqui também, que faz parte da região, a cidade de Franca, reabriu o shopping só drive-thru e delivery. E a coisa parece estar funcionando. Nós vamos ter agora o Dia das Mães e os lojistas ficaram satisfeitos com a atitude. Com relação ao shopping, ao invés de abrir as portas como um todo, também tem esse serviço que alguns farmácia, padaria estão utilizando? Olha, você sabe que isso aí, eu falo assim, a tecnologia nos permite agora uma série de coisas que antes não tinha, né? Então eu vou dizer para você, eu visitei hoje os distritos do Ouro Verde e do Campo Grande. Aí eu vi lá uma lojinha de uma senhora, bem simples, com umas roupas de vestido para mães, assim, pendurado na porta, e ela colocou a plaquinha, estamos atendendo pelo WhatsApp. Eu não vejo problema, né? É uma maneira cada um ganhar a sua subsistência. Eu falo, Elton, que esse é o momento da gente entender as coisas. As pessoas estão sofrendo. Aí tem dois grupos. Tem um grupo que está sofrendo com mais conforto, assistindo Netflix, pedindo comida em casa, está sofrendo também, mas com mais conforto. E tem aquele segundo grupo que está sofrendo com necessidade. E esse segundo grupo é muito mais duro. O sofrimento com necessidade, ele é mais bonito. É por isso que a gente tem que ter uma visão, olhar para isso também.
Olha, agradecer aqui o Osael Santos, que é radialista em Sumaré, o Eduardo Marino, o grande jornalista Luiz Roberto Saviani Rey, Carlos Alberto Cury, Jamil Lisboa, Cleusa Momesso, Luciano Zica, acho que foi seu colega de Câmara aí em Campinas. Fomos vereadores juntos. Hamilton Luiz Campos, a Cleusa Momesso, ela diz assim: prefeito, continue assim, quanto mais isolamento, menos corpo para o vírus aportar. Eu acho que as pessoas... Você sabe, Elton, que quando eu fiz esse plano, eu percebi uma coisa. Eu achei que tinha muito mais gente querendo que abrisse o comércio do que gente preocupada com o isolamento. Aí, quando eu apresentei o plano, eu percebi que é muito equilibrado. O que acontece? É que quem quer que abre é mais ruidoso, né? Faz mais volume. E aquela outra pessoa que é a favor do isolamento, ela é mais contida. Mas eu acho que hoje nós estamos divididos, sim, entre esses dois grupos. E eu acho que as pessoas que administram como eu têm que pedir a Deus sabedoria para poder fazer a coisa certa, no tempo certo, e com dados científicos. Isso é que é importante. Stella Mares, Matheus Manuel Lopes, Hamilton Costa de Souza, Avani Almeida, Júnior, Delcídio Marchiori Filho. A Cleusa diz que, prefeito, aqui no Campo Grande, parece que está todo mundo de férias. Ô Cleusa, eu fui no Campo Grande hoje. A gente está tendo as obras do BRT, né, que na verdade eu fiquei muito feliz porque elas estão indo num ritmo muito bom. São obras muito grandes que vai melhorar muito aí para essa região. O terminal aí do Parque Valença já começou a ser construído, né? E eu percebi mesmo um movimento assim na região aí do Campo Grande, também no Ouro Verde, né? E nós estamos fazendo um trabalho para ver se a gente consegue conter isso. Eu já desde ontem estou fazendo aqui, não é multar as pessoas, mas é tentar fazer uma orientação para que as pessoas diminuam esse fluxo para a gente poder aumentar o isolamento social. E aqueles estabelecimentos que insistirem em manter as portas abertas sem a necessidade, sem estar agora no nível essencial, eles vão ser autuados pelos nossos fiscais. Prefeito Jonas, eu disse há pouco que estou acompanhando as lives que o senhor tem feito, e uma delas me chamou muita atenção. O senhor reuniu prefeitos do território nacional, o senhor é o presidente da federação, e o ministro Paulo Guedes, que é o homem forte da economia. Hoje, numa live do presidente da República, o Paulo Guedes hoje deveria ser o presidente, não ele, segundo ele colocou, porque ele que manda em tudo e tal. E naquela oportunidade, eu fiquei contente, porque ele afirmou nessa live que os recursos chegariam diretamente aos municípios, que era a sua defesa. Porque senão passa por Estado, breca lá, começa a chegar migalha de novo. Os recursos já estão chegando, o senhor tem conversado com os prefeitos do país todo para saber se realmente o dinheiro está chegando no município? Olha, Elton, você sabe que eu sou uma pessoa que eu dou valor para alguns gestos. Domingo de manhã, logo depois do feriado aí, tocou meu celular e era o Paulo Guedes. Eu achei que era algum assessor para me fazer um comunicado. Era umas 7 horas da manhã, era o próprio Paulo Guedes. Nós conversamos quase 1 hora no telefone. E por quê? Porque o projeto não ficou do jeito que os prefeitos queriam, né? A gente queria meio a meio, Estado e município. Aí ele falou para mim, falou: Jonas, o Congresso mudou, votou, acabou ficando 60 para o Estado, 40 para os municípios, mas eu sou um municipalista, eu quero ajudar os municípios. Então eu dei muito valor para essa atitude do ministro. E eu estou dando muito crédito a ele, né? Qual que é o problema? Ele é um ministro de uma escola de economia muito liberal, que é aquela escola de pouca intervenção do Estado. E nesse momento, é um momento em que até o FMI, que é um
uma entidade monetária que prega o liberalismo, ele está orientando os estados a fazer investimentos públicos. Então, eu estou mantendo esse contato com o Paulo Guedes nesse sentido. Para o Brasil sair desse atoleiro, a gente vai precisar da presença do Estado. E aí, as prefeituras são fundamentais. Agora, eu reforço as suas palavras. Realmente, ele assumiu o compromisso comigo que os recursos chegariam direto aos municípios e me parece que é essa a fórmula que vai ser feita. Isso é muito bom. Olha, eu acho que cidade menor, as pessoas aceitam mais as decisões. Está entrando aqui o Jamil Lisboa para dizer que em Montemor a adesão às máscaras está bem aceito. Não vi ninguém sem máscara hoje na cidade. Eu acho que isso aí também vai chegar na cidade grande, né, prefeito? Eu acho que isso já chegou, viu, Elton? Eu hoje também vi muita gente na rua, a maioria com máscara. O que acontece? De repente a pessoa dá aquela baixadinha assim na máscara, às vezes. É uma coisa assim, não é fácil também você ficar usando aquilo o tempo todo, né? Então, é uma adaptação. Lá na Ásia, eu já fui 4 vezes na China, mesmo antes de ter essa pandemia, é uma coisa normal. Lá todo mundo tem a sua máscara, todo mundo... É difícil você ver uma pessoa sem máscara. Aqui, a gente nunca teve isso. Então, eu acho que é um hábito que precisa ser criado agora, mantido por um tempo. Então, eu vejo aqui em Campinas também, no transporte a gente já deu uma determinação que o motorista pode barrar a pessoa que estiver sem máscara, e também a partir de hoje nos comércios, nos locais internos, as pessoas devem estar de máscara. Eu passei, por exemplo, ali no Atacadão da Avenida das Amoreiras, que é muito movimentado, e estava todo mundo de máscara e esperando para entrar no mercado. Ou seja, o mercado também está cumprindo as regras de não ter aglomeração interna. Prefeito Jonas, e quais serão os próximos passos no contato que o senhor está tendo com o Estado, com a sua equipe de saúde, muito bem comandada pelo Dr. Cármino, a quem eu entrevistei recentemente? Quais serão os próximos passos? O que o campineiro pode esperar daqui para frente? Ô Elton, primeiro dizer que Campinas tá sendo uma cidade consciente, né? É claro que a gente tem uma minoria que às vezes desconfia de tudo, das atitudes. Eu tenho procurado tomar a frente de tudo. Por quê? Porque eu acho que é a hora, quando as coisas estão tudo bem, né, elas correm por si só. Mas na hora do aperto, da dificuldade, a gente tem que chamar a responsabilidade. Eu tenho dito isso para os meus amigos prefeitos, né? E a Campinas pode esperar da gente decisões equilibradas, decisões que levem em conta a vida das pessoas. Vida que eu digo mesmo é a saúde, a escolha entre a vida e a morte, né? A escolha de você preservar a vida. Eu tenho visto casos aí muito difíceis. A Prefeitura de Teresina fez um vídeo muito interessante, não sei se você chegou a ver, vou depois enviar por WhatsApp para você, que mostra pessoas comuns, né, que são falando, não, eu acho que tem que abrir. Aí depois coloca no palco 3 pessoas, 2 filhos, a mãe, um filho, a esposa, mais outro filho, e pergunta, se tivesse só uma UTI, e para qual dos 3 você daria a UTI? Né? Aí a pessoa fica sem ação. Né? Então, a gente tem que entender que nesse mundo que a gente foi criando, que é um mundo que ele se tornou um mundo muito voltado para as coisas materiais, agora a gente precisa repensar um pouco. Né? Antes da Covid, eu li o artigo do Arminio Fraga, que é tido como um economista também, que defende modelos liberais. Não tinha Covid ainda. Ele já falava que o sistema governamental mundial estava falido. Tinha muita gente excluída e que isso não ia dar certo.
que era preciso pensar num novo modelo de governança. Então, eu acho que quando tudo isso passar, a gente vai precisar pensar um pouco sobre isso também. Existe muita riqueza acumulada na mão de poucas pessoas, né? É muito, muito mesmo. E muita gente passando por muita necessidade. Então, a gente precisa equilibrar essa balança para a humanidade poder sobreviver com dignidade. Prefeito, para encerrar, estamos caminhando para o finalzinho, tem sido feitas algumas pesquisas sobre o isolamento em cada município. Eu não sei como é que eles pesquisam isso, mas dizem que pesquisam. E também sobre o número de leitos e quantos deles estão ocupados nesse momento. Como é que está a situação de Campinas? A ocupação de leitos está muito grande, Jonas? Ô Elton, a gente de Covid está bem controlado, né? O que aconteceu agora nos últimos dias? Nós tivemos muito aumento de acidente doméstico, queimadura, com álcool, com criança, porque leito de UTI, ele não é só para Covid. Ele também tem, a pessoa, por exemplo, chegou acidentada, às vezes ela tem que ir para a UTI. Então, aumentou muito o acidente de moto, porque está tendo muito aumento de entrega, mas nós estamos em Campinas com uma situação controlada de leitos. Esse outro ponto que você abordou é uma divergência minha com o governo do estado, do isolamento. Não dá para você comparar banana com laranja. Você pode ver que todas as cidades que aparecem em primeiro lugar lá de isolamento, Ubatuba, Caraguatatuba, são cidades praianas que não têm atividade industrial, que nessa época, mesmo que não tivesse Covid, a cidade fica vazia, porque é época fria. Agora com Covid, que não pode viajar, fica mais vazia ainda. Você pegar uma cidade dessa e comparar com Ribeirão Preto, com Campinas, com São José do Rio Preto, que são cidades industriais. Por exemplo, as indústrias estão funcionando normalmente. Eu tenho indústrias aqui de 2.000, de 3.000 funcionários, que a pessoa sai de manhã para trabalhar e volta no final do dia. Então, as taxas de isolamento, elas têm que ter parâmetros diferenciados para poder ter um critério mais justo. Senão você vai ter sempre aquelas mesmas cidades, porque é o que eu falei, a característica da cidade já é, nesse momento do ano, nessa época, de ser mais parado. E as cidades que são industriais, a indústria está trabalhando para produzir, por exemplo, Marília é uma cidade que tem muita indústria de alimentação. A indústria de alimentação, além de ela estar trabalhando, ela está tendo que produzir mais ainda, porque está tendo mais necessidade. Então, eu acho que esses fatores têm que ser levados em conta de forma customizada, individualizada por cada região. Eu espero, sinceramente, prefeito Jonas, que o governador do estado entenda isso, que cada caso é um caso e tem que ser tratado como tal, e não se abranger o estado como um todo para fazer aquilo que São Paulo tem que fazer mesmo, obrigatoriamente. Eu queria, no final desse programa, agradecer o prefeito Jonas pela disponibilidade. Daqui a pouco vai ter uma nova live, né, prefeito? Isso. Às 3 da tarde. Às 3 da tarde. A gente tem acompanhado para se informar bem. E dizer que nos 20 anos aí em Campinas, eu realmente fiz muitas amizades e recebi algumas homenagens. Mas duas delas eu faço questão de frisar. Primeiro, de me tornar um cidadão campineiro numa outorga da Câmara Municipal de Campinas. E segundo, entre tantos, o brasão que o senhor me deu da cidade no último programa. Esse está guardado aqui como relíquia. E agradecer ao senhor e esperar que a gente possa se encontrar muito breve aqui no vídeo ou pessoalmente, prefeito. Eu é que agradeço, Elton, e você merece as honrarias que recebeu. E nesse brasão que eu te dei, você sabe que você ficou muito tempo aqui, mas muita gente que nos acompanha não deve saber. Tem uma fênix, que é a ave que renasce das cinzas, porque Campinas quase foi dizimada no final da década de 19,
ela foi quase dizimada por causa da febre amarela, né, do século XIX. E às vezes a gente acha que é só a gente que enfrenta dificuldades. Então a gente precisa olhar um pouquinho para trás, ver que teve pessoas que lutaram, e talvez até muito mais, porque hoje nós temos mais instrumentos científicos, tecnológicos. Na época, quem se destacou muito foi o médico Oswaldo Cruz, né, que depois virou até nome de município no estado de São Paulo. Foi quando começou a se dar prioridade depois para a parte de saneamento básico. Mas Campinas, naquela época, para você ter uma ideia, tinha mais habitantes do que a cidade de São Paulo. Praticamente um terço dos habitantes perderam a vida e outros tantos deixaram a cidade, né? E Campinas venceu. Por isso, essa imagem da fênix que renasce das cinzas. Então, que Deus possa nos abençoar também, que eu e tantos prefeitos, eu tenho falado aí que ninguém estava preparado para isso, né? Nem o Trump, nem o Bolsonaro, nem o Dória, nem eu. Você imagina, às vezes, um prefeito que era farmacêutico na cidade dele, que era lá da padaria, se candidatou, se elegeu prefeito, e agora está tendo que lidar com tudo isso. Então, pedir para a população também entender que a gente é pé de barro, que a gente é homem, ser humano igual a você que nos acompanha. Então, ajudar, né? Ajudar, apoiar, esse apoio da população é muito importante. Muito obrigado, Elton. Um abraço, prazer em Ribeiro. Obrigado, prefeito, pela gentileza e até a próxima. Olha, agradecer aqui também o Ivan José, Geralda Chagas, Cristiano Paulino, Regiane Capicouto, o Cristiano diz assim: o povo está deitando e rolando com auxílio emergencial em colônia de férias. Moisés Abdala, José Sarracini, José Carlos Raimundo, pessoas que nos deram também a honra da audiência. E por hoje a gente vai ficando por aqui. E amanhã uma entrevista muitíssimo importante também com a doutora Thaís Cremasco, para falar da situação do trabalho, do desemprego, do que o patrão pode ou não pode fazer com o empregado, o que o empregado pode ou não pode fazer com o patrão. Então o programa de amanhã será sensacional e eu espero por você. Uma ótima tarde para todos, obrigado pela companhia e viva a vida! Será que estão lá ainda? Não. Mas tem alguém lá?